Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Seja muito bem-vindo ao canal Perspectiva Tarô. Esse é um canal onde ele traz mensagens da espiritualidade através das cartas. Se inscreva, ative as notificações no sininho para não perder todas as informações que chegam diariamente através dos shorts e também as leituras semanais de acordo com o seu signo, tá bom? Caso você também goste de receber informações dos astros, os recados da astrologia, né, do universo, passa no outro canal que é o Perspectiva Ativa Astrologia. Tem o link aqui no canal e lá você recebe as informações para o seu autoconhecimento, colocar isso dentro do seu mapa e saber quais são as oportunidades e os desafios que te aguardam no momento, tá bom? Essa é uma leitura coletiva, talvez não ressoe com seu momento, que eu acho difícil, porque hoje é uma leitura do tarô do Osho Zen, aonde ele pede para você encaixar no momento que você está vivendo, independente da área da sua vida que sejam esses desafios ou aonde você busca respostas. Mas, enfim, caso você queira uma leitura, né, de acordo com as suas energias, com o recado que a espiritualidade tem que enviar diretamente para você, é só entrar em contato através do WhatsApp, também está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então se aconchegue, fique aí, pegue um café, um chá, respira fundo e vamos entender o que o tarô do Osho está trazendo para você nesse momento. Coloque isso, toda essa mensagem de acordo com o seu momento, tá bom? Na primeira posição, que fala sobre o espiritual, chegou a carta da mente. A mente fala que é para você reconhecer quando a sua mente está deixando de ser, né, sua escrava e agora ela está se tornando dona de si. Quando que o pensamento, né? Quando os seus pensamentos, aqueles que não param, quando você fica o tempo inteiro ruminando as mesmas ideias, né? Fica fazendo uma análise interminável, tem uma verdadeira construção de teorias e de sistemas, começa a substituir a sua experiência de vida. Quando que você vive tanto na cabeça, na razão, que acaba perdendo o contato com o seu corpo, com as suas emoções e principalmente com o momento presente. Então, para vocês que têm uma mente brilhante, né, a mais ativa do zodíaco, inclusive, essa carta no espiritual, ela está falando que a sua mente, apesar de ser extraordinária, né, capaz de se conectar a tudo e a todos de várias formas diferentes, de enxergar padrões, inclusive visíveis, os invisíveis, né, para a maioria das pessoas. Talvez ainda vocês precisam, nesse mesmo tempo, parar um pouquinho, fazer com que sua mente pare de operar nessa velocidade, né? Precisa um pouco mais de descanso, está precisando de um contrapeso de corpo e de sentimento. Senão, vai se tornar um processo vicioso aonde você só vai perder energia. Agora, é um momento que talvez você tenha que usar a sua mente, né, que é extraordinária, como eu falei, a serviço da sua presença, em vez de usar, inclusive, como fuga. E se em vez de você ficar pensando sobre a vida, você simplesmente vivesse a vida com toda a intensidade e toda a imprevisibilidade que ela traz. Então, é exatamente o que o espiritual está te questionando agora. Porque a partir daí, se você conseguir realmente ter presença no seu dia presente,
você vai conseguir sustentar tudo que virá pela frente. Diferente, né? Bem poderoso. A segunda posição fala de energias do passado que não são passados longínquos, não. É um passado recente de semanas ou dos últimos meses, que estão muito ativos no seu momento de agora. Saiu a carta da nova visão. Essa carta, ela fala de uma mudança de vida, de perspectiva verdadeira. Não de uma mudança de um pequeno detalhe, de uma pequena, sabe, alguma mudança muito pequena. Mas sim um momento de que você precisa, né, parar de ver as situações da forma como você sempre viu. Agora, alguma coisa deve ter clicado para você nos últimos tempos que mexeu com você, fazendo com que você tivesse que ter uma nova percepção da vida. Uma nova compreensão talvez tenha chegado para você até de forma sutil, que você ainda não conseguiu colocar em prática porque você não acreditou nela. Pode ser que você tenha tido um ângulo diferente de alguma situação que simplesmente fugiu do seu campo de visão, como você via as coisas antes, né? E que se mostrou diferente. Possibilidades que podem ter aparecido para você que antes eram totalmente invisíveis. Então, essa carta para vocês, no aspecto passado, um aspecto passado recente, já falo, né? Já falei. Pode ser que alguma coisa mudou na forma de você enxergar uma situação importante da sua vida. Pode ter sido uma conversa que virou tudo de cabeça para baixo, um modo inesperadamente positivo para você, de uma forma que você nunca imaginou, uma experiência que desafiou você em relação a uma crença que você carregava há muitos anos, um grande período de reflexão que trouxe clareza sobre quem você é e aquilo que você realmente quer. E isso, toda essa sensação que aconteceu, ela continua presente com você agora. Pode ser, né, que agora, que essa percepção que você teve, plantou uma semente que agora ela vai continuar crescendo. Mas agora de uma forma diferente, muito mais importante, trazendo uma nova visão, chegando com mais frequência e às vezes chegando rápido demais, antes mesmo que você tenha tido tempo de perceber. Então observe essa nova visão que chegou para você há pouco tempo, mas que agora ela está com muita profundidade e que você já está vendo ela substituir a forma como você pensava sobre a vida por um ângulo diferente e até mesmo como uma ideia brilhante. Então agora é o momento de você aceitar essa nova visão e não apenas na observação, e sim na forma de você viver a sua vida. Na terceira posição, nós temos o seu potencial e a direção que você tem que utilizar esse potencial para absorver e para encarar essa nova visão. Saiu a carta do experienciar. Experienciar aqui, ela fala de experiências intensas e muito significativas, que ela está à disposição para que você mergulhe na sua vida de corpo e alma, de não se contentar somente com a observação e com as distâncias, mas sim de entrar, de participar, de sentir e de se transformar pelo contato direto com aquilo que é real. É aquela qualidade de quem não quer apenas entender a vida, mas quer viver essa vida. Você já processa o mundo através da sua mente antes mesmo de chegar no seu corpo. E com esse potencial, então, vem falando para você que a sua direção agora está se abrindo. Que é a experiência direta de você fazer
simplesmente em vez de apenas pensar, de você sentir em vez de analisar, de você estar presente em vez de observar atrás do vidro. O seu potencial de experienciar está disponível de várias formas para você nas relações, no trabalho, na criatividade, até no seu corpo. Mas ela só vai se manifestar completamente quando você aceitar a condição fundamental que a experiência exige, que é a de não saber o que vai acontecer antes dela chegar. A mente, ela quer um roteiro antes de começar. E o experienciar diz, não, primeiro você sente e depois você entra. Viva agora o presente. Nossa, maravilhoso. Amém. Aí na posição 4, fala do seu inconsciente, da sua sombra, o que está trabalhando e o que pode, como o seu inconsciente está trabalhando. Saiu a carta da amistosidade. A carta da amistosidade, ela fala não do social, né? Mas do calor real que nasce quando você se permite estar verdadeiramente presente no hoje, no agora, no contato com outra pessoa. É a qualidade do encontro aonde quando você está com outras pessoas, mesmo que sejam diferentes, elas chegam da mesma forma, juntas, se nutrindo, expandindo, se encontrando de verdade, sentindo. A amistosidade, ela revela que o que é importante agora para você é você que ama tanto a humanidade, ame a humanidade, mas não no abstrato, mas sim dedique toda essa sua energia e sua visão ao coletivo, ao futuro, às causas que possam beneficiar a todos e não somente a você. Mas às vezes nesse contato individual, no calor humano, né, de uma relação concreta, ou até mesmo com uma pessoa específica e imperfeita que está na sua frente, essa amistosidade verdadeira, ela pode se tornar mais difícil, né? É mais fácil você amar a humanidade do que amar este ser humano específico que está ao seu lado, com todas as limitações, com todas as necessidades emocionais, com todas as demandas que a vida ela pede, né? Que ela implica, faz parte. Não adianta, às vezes, você pode encontrar muitas explicações na sua mente que podem se tornar sufocantes demais. Então, essa sombra está pedindo para você muita atenção agora. Aonde você está se afastando dessas conexões com o outro, conexões concretas, em nome de uma abertura mais irreal, mais abstrata? Que pessoa próxima de você está merecendo mais a sua presença, mais a sua real intenção junto a ela do que ela tem recebido? Mais atenção. Olha, profundo demais, hein? E aí, a gente chega na posição 5, que é a carta central da mandala. É o coração da mandala. Aqui chega com a carta da mudança. A carta da mudança no coração da mandala, ela fala à primeira vista que pode parecer até muito confortável para você, que é um signo da inovação, da transformação, do que é daquele que está sempre disposto a romper com os padrões. Mas aqui ele traz uma mensagem que vai muito além disso. A mudança aqui é aquela que você não planeja e não controla. Ou talvez sim, mas não é aquela transformação que acontece de acordo com os seus termos, de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua visão. Aqui a mudança é aquela que a vida traz, que impõe, que chega sem pedir licença,
que exige que você se reorganize internamente antes de se reorganizar externamente. É aquele tipo de mudança que ela não pode ter simplesmente uma razão antes dela ser atravessada. Você não consegue ter essa visão. Então, você vai ter que celebrar na teoria aquilo que você defende como princípio e que você quer promover no mundo. Ter a mudança no centro, nesse momento, é para você experimentar por dentro aquilo que você pratica por fora. Algo no centro da sua vida, da sua alma, está em transformação agora. E essa transformação, ela não tem que ser entendida, não. Ela tem que ser vivida. Esse estado de mudança pode aparecer como uma inquietação, como uma sensação de que você perdeu o chão, né? Que tudo começou a se mover levemente, um desconforto com situações, com pessoas que antes tudo parecia muito estável, ou como um impulso urgente de você ter que romper com alguma coisa que ficou pequeno demais para você. Não é para você lutar contra esse centro que está em movimento. Ele foi feito para mudança. Você foi feito para essa mudança. E agora é a hora de você confiar nisso, mas não de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Uau! Na posição 6, fala do recurso que você tem disponível dentro de você para você atravessar esse período. A carta que saiu foi a carta da abundância, maravilhosa. Porque aqui ela também não está falando só de prosperidade material, não. Essa abundância aqui, ela está falando de um estado interior, de plenitude. Aquela consciência profunda de que existe alguma coisa suficiente, de que a vida é muito generosa com você e que você tem todos os recursos necessários. É aquela qualidade de quem enxerga o que já existe antes mesmo de você se preocupar com o que está faltando. É a diferença entre viver a partir da escassez, sempre buscando, sempre insatisfeito, sempre um passo atrás do suficiente. E viver a partir da abundância, aonde o que você tem já é uma base sólida para o que ainda está por vir. A mudança no centro e a turbulência que isso implica, quando chega a carta da abundância como recurso interno, ela é precisa, porque ela vem te oferecendo estabilidade sem nenhum tipo de rigidez. Então aqui você tem mais recursos do que você mesmo percebe que tem nesse momento. Você não está enxergando os seus talentos, as suas percepções, as suas conexões, as suas experiências acumuladas. A mente que você tem que enxerga possibilidades aonde outras pessoas poderiam ver obstáculos. Tudo está disponível para você. Mas a abundância, ela só pode ser acessada quando você para de olhar para o que ainda não tem e começa a reconhecer o que você já tem hoje no presente, das suas conquistas, de tudo que você tem, de tudo que você já conquistou até aqui. Para você que tem uma mente que vive naturalmente, né, para o futuro, para o que ainda inclusive nem existe, para que você possa melhorar, um exercício muito simples requer uma atenção maior. Então agora, antes de buscar o próximo passo, reconheça tudo aquilo que já chegou para você. A abundância está aqui, no agora, e não no futuro, e não no amanhã. O amanhã, o futuro, será uma consequência do hoje. Se você não é grato pelo que você tem hoje, por tudo que você já conquistou, por menor que seja, como que a vida vai te entregar mais? Porque para você sempre será insuficiente. Na 7ª posição, que fala das influências externas, de que forma que externamente pode te ajudar a atravessar esse período.
saiu a carta da orientação. Muito bom, porque ela está falando de direção, aonde a direção fica clara para você. Quando dentro de você as coisas começam a fazer sentido, quando as peças começam a se encaixar e você consegue ver não apenas aonde você está, mas para onde você está indo e por quê. Você passa a ter clareza do seu propósito, depois de um período de muita busca e de turbulência também. A orientação, como influência externa, ela está dizendo que tudo ao seu redor, durante esses dias, vai te trazer condições suficientes para que essa direção apareça. Pode ser através de pessoas que chegam com novas perspectivas e iluminem o seu caminho. Podem ser situações que, em vez de complicar, elas passam a ficar mais simples. Pode ser através de conversas que simplesmente tiram um véu do seu rosto, né? De questões que estavam muito confusas. Pode ser um livro, pode ser um encontro, pode ser um momento de insight, de intuição, que chega fora de, num momento inusitado e faz tudo parecer mais claro. Com a mudança no centro agora, essa orientação externa, ela é muito valiosa, porque quando você está no meio de uma transformação, você pode perder, inclusive, a perspectiva de aonde você está e para onde você está indo. Mas agora, no externo, as coisas começam a te oferecer uma nova perspectiva. Então, fique atento aos sinais. A orientação não vai chegar necessariamente embalada numa caixa de presente, não, como um conselho direto. Ela pode chegar numa observação casual de alguém, como uma coincidência que parece depois significativa, como uma intuição, como uma situação que aponta por uma direção sem palavras. E você tem inteligência suficiente para reconhecer esses sinais se você estiver presente o suficiente para perceber. Vai depender mais de você. Menos mente na lua, né, no futuro, e mais a mente no presente, no aqui e no agora. Indo para a reta final da leitura, nós temos na 8ª posição a carta do obstáculo, e nessa posição ela traz qual o obstáculo e como você pode transformar esse obstáculo. O tarô do Osho Zen, ele é muito gentil com isso. Então, encaixa na sua vida. O obstáculo aqui, ele não significa que você é uma pessoa desconfiada no sentido, sabe, a carta da confiança. Então, não significa que você é uma pessoa desconfiada no sentido óbvio da palavra. Significa que num nível mais profundo da sua consciência, né, existe uma desconfiança que vive operando. Não necessariamente nas pessoas, mas no processo, na vida. Naquilo que não pode ser controlado, previsto ou verificado e certificado pela sua mente. Você tem um padrão de expressão muito específica. Então, a desconfiança, né, no que não pode ser entendido antes de ser vivido, fica diferente de você aceitar. Então, você pode ter uma certa dificuldade de se entregar aos processos cujo resultado eles não podem ser calculados com antecipação. A sua resistência em confiar no fluxo da vida, quando ela não segue o seu padrão e a sua lógica, né? Aquela que a sua mente construiu sobre as coisas como elas deveriam ser e acontecer. A mudança no centro e o experienciar como potencial agora, essa desconfiança no processo, é exatamente o que vai travar o seu movimento agora. Porque tanto a mudança quanto a experiência vão exigir que você entre antes de saber o que você vai encontrar pela frente. E a confiança que está faltando é precisamente isso. É a fé de que você entrar sem saber o resultado não será ingenuidade, e sim coragem. Ter o padrão de transformar isso é a necessidade de você entender qualquer coisa
antes de confiar. Às vezes, a sua compreensão só vai chegar depois da sua entrega. Então, aprender isso é a transformação que será mais libertadora para você nesse momento. Na posição 9, fala sobre o ensinamento, né? Algo que você já aprendeu ou tem que aprender. E aqui vem a carta da culpa. A carta da culpa nessa posição, ela fala no estado de uma pessoa que está se condenando por alguma coisa que falou, que fez, que pensou, que sentiu, ou até mesmo que deixou de falar ou de fazer. É como se existisse um tribunal interno dentro de você que não encerra essa sessão, que sempre encontra uma nova acusação que vem condenando antes mesmo de ouvir a defesa. A culpa aqui no ensinamento, agora, ela tem uma conexão direta com o que essa mandala está revelando desde o início. Que a sua mente no espiritual, com a sombra na amistosidade e a desconfiança nesse processo como obstáculo, existe uma culpa sim, uma culpa específica que você está sendo convocado. Uma culpa por não estar sendo suficientemente presente no aqui e no agora, na vida, por estar mais na sua cabeça do que no coração, por amar a humanidade como um todo e às vezes falhar com as pessoas próximas, com as pessoas que estão ao seu lado. Mas o ensinamento nessa posição vai muito além do reconhecimento. É para você fazer alguma coisa que exige mais coragem do que você reconhecer a sua culpa. Isso é um chamado para você soltar essa culpa que ela não existe. Porque culpa nenhuma corrige o passado. Ela não te torna mais presente se você agir retroativamente. Ela não repara as conexões que ficaram para trás, que foram frias, mais do que deveriam. O que repara é a mudança de agora para frente, de agora em diante. A presença que começa tem que ser do hoje, do agora. O gesto de amistosidade que pode acontecer ainda agora, por esses dias. A confiança no processo que pode ser escolhida agora, mesmo sem garantia nenhuma. Então solte essa culpa e use essa energia que ela estava te consumindo para criar o que ainda pode ser criado. Tudo está fazendo sentido, né? E para finalizar, né? Qual é a finalização? Saiu a carta da luta. A carta da luta não é uma batalha com o outro. Ela representa um conflito dentro de você que está surgindo quando você resiste ao que é. É um esforço muito grande, até exaustivo, de você querer ficar tentando mudar o que não pode ser mudado, de querer controlar o que não tem controle, o que está totalmente fora do seu controle. Daquilo de você negar o que está acontecendo porque não é da forma como você gostaria que fosse. É uma energia desperdiçada na resistência ao fluxo natural da vida. Depois de tudo isso, que essa leitura revelou, a mente é que chega dominando quando ela deveria servir a nova visão que ainda está se enraizando, o experienciar que está pedindo de você entrega, a sombra da amistosidade e a mudança no centro, com toda a abundância disponível e a orientação vinda de fora, e a confiança como obstáculo e a culpa como ensinamento, olha, essa luta aqui, ela chega para você de uma forma muito grande, que é para você ter que compreender com clareza que a luta não é uma previsão do que você vai ter. Ela pode até ser árdua a princípio, mas ela vai chegar como uma revelação de onde você está colocando a sua energia, ela está sendo mal direcionada. E está sendo um convite para você redirecionar a sua vida.
A sua luta agora, por esses dias, não é com o mundo, é com a sua própria resistência. Resistência à mudança que ela já está acontecendo principalmente por dentro. Resistência a você experienciar tudo aquilo que pede que você entre sem saber o caminho, sem saber o resultado. Resistência a confiar no processo da vida. Resistência à sua presença individual que aquela amistosidade da sombra está te pedindo. Quando você parar de lutar contra aquilo que você é e o que você sente, quando você deixar a mudança do centro fluir, quando você confiar no processo sem precisar entender nada, quando você descer da sua mente para o corpo e simplesmente estar presente no aqui e agora, a luta vai se dissolver. E o que fica não é derrota, o que fica é liberdade. Então, agora, pare de lutar contra você mesmo e descubra o que acontece quando você se permite ser exatamente aquilo que já é. Profundo, intenso e altamente aquariano. Aquário, amei sua leitura. Não esqueça de deixar o seu like, verifique se está inscrito no canal para saber o que te aguarda no próximo ciclo, tá bom? Excelente temporada para você, aquarianos!